Fala galera, Brenda Stroncar gravando esse vídeo para falar sobre um assunto aí que já não é novidade para muitas pessoas, né? Que é barulho ao pisar no pedal da embreagem, principalmente motores GM, tá? Motores Chevrolet. Tem alguns motores desses também são equipados em Fiat, né? A gente já pegou esses defeitos, tá? E a importância que se tem de fazer um trabalho técnico em todas as atividades que for fazer. Olha, uma simples troca de embreagem, que algumas pessoas acham que é simples, leva nessas casas de troca rápida de embreagem aí, que os caras só tiram uma e bota outra de qualquer jeito, né? Não, isso aqui é um serviço muito técnico, tá? E eu vou estar falando para vocês aqui dos riscos, né? Olha só, primeiro vamos falar sobre a folga axial do virabrequim. Essa folga aqui é desse eixo aqui, gente. Vou gravar para vocês aqui, ó. Tô embaixo do carro, tá? Aqui, ó, tá o volante do motor, tá? A embreagem, ela é fixada nesse volante. E atrás desse volante vai o eixo virabrequim, tá? Que é o eixo da parte de baixo do motor. Isso explicando para os clientes de uma maneira bem simples, né? Para vocês poderem entender, tá? A folga especificada pelo fabricante axial, que aquele eixo, ou seja, aquele conjunto pode ter, é entre 7 centésimos até 24 centésimos, tá? Vamos ver como é que tá desse carro aqui. Ó, zero relógio lá de novo, volta ele pro local lá, ou seja, ó, zerado o reloginho pequeno e o grande, tá? O de dentro ele conta a cada deslocamento que ele faz ali de 0 para 1, quer dizer que esse maior aqui deu uma volta, ou seja, 1 milímetro, tá? Pode deslocar, seja. Tá vendo que ele foi parar o reloginho lá no 2, ó. Quer dizer que ele avançou 2 milímetros, gente, tá? Não vou contar aqui centésimos, não, milímetros nós estamos falando. A folga ali ela poderia ser centesimal. Aqui ele deu 2 milímetros, ou seja, o deslocamento, ó, vamos de novo, seja. Volta para o lugar, agora faz a folga. Ou seja, isso aqui, além de barulho ao pisar no pedal de embreagem, pode gerar vibração, diminuição do tempo de vida útil da embreagem, tá? Até, né, danos de funcionamento no motor desse veículo, tá? Então, assim, esse vídeo é só para mostrar a importância de, primeiro, né, fazer esse tipo de atividade com profissionais que trabalham, né, com instrumentação técnica, com análise metrológica, né, com equipamentos, né, e enciclopédias, tá, corretas. Não só tira uma embreagem, coloca outra, tá? Porque aqui tem outras coisas aqui que interferem, que em alguns lugares, principalmente trocas rápidas de embreagem, aí não estou generalizando, mas a grande maioria, tá? Não analisam, por exemplo, se há um vazamento no retentor do volante, tá? Enfim, mas isso aqui, ó, tem que ser verificado, tá? Inclusive a instrumentação da base magnética tem que ser no local certo, tá? Tem que ser no bloco, não pode ser no chassi do carro. Ó, uma explicação básica para vocês. Isso aqui é o atuador, tá, da embreagem. Esse componente aqui que empurra, deixa eu deitar aqui e mostrar para vocês, que empurra esse platô aqui, tá? Então por isso que tem que ter uma folga especificada, e isso é centesimalmente calculado, tá, gente? Aí aquela folga excessiva lá, ó, quando ele tem que fazer esse tipo de movimento aqui, ó, libera, né? Vai ter uma folga maior do que a especificada, ele pode não conseguir atuar da maneira correta ou trabalhar mais comprimido do que ele deveria, né? O que vai gerar todos esses sintomas que eu falei, desde barulhos, né, vibrações, desgaste irregular, né? E aquela folga ali é até a parada do motor de uma maneira geral, tá?